E aí então assumem os militares, né? E assumiu Humberto Castelo Branco, cearense. E aí começam os problemas, né? Porque na realidade não se divulga que não foi um golpe, foram mais de um golpe, né? Golpes dentro de golpes. Foram golpes dentro de golpes. Tem um livro, que inclusive tem esse título, vale muito a pena. Tem 2 livros, depois a gente coloca na descrição. São livros muito bons para ver esse momento. Então, o combinado com gente como Carvalho Pinto, como o Carlos Lacerda, com o Juscelino Kubitschek, era manter as eleições em 1965. Imagina, o golpe foi no dia 31 de março de 64. A eleição ia ser no ano seguinte. Eu pergunto, em um ano o João Goulart ia conseguir transformar o Brasil comunista? Sem possibilidade de reeleição. O partido, a figura mais popular do Brasil era o JK, estava em primeiro disparado na pesquisa. Segundo lugar, o Carlos Lacerda. O João Goulart seria a terceira figura em 65. 65 que nem não podia ser candidato à reeleição, né? Lembrando que o PTB, que era o partido de esquerda, se a gente analisar ideologicamente hoje, ele seria sediado de centro, né? Você vê como o Brasil saiu da direita para a esquerda completa, né? E aí então a figura mais popular era o JK, então ele tinha interesse na eleição. E eles esperavam a eleição em 65. Aí que tem o principal golpe dos militares, não foi o de 64, foi o golpe de 65. AI-1? O AI-1 foi o que instituiu o golpe, né? Foi o AI-2, se não me engano, na qual foi suspensa a eleição de 65. E aí então o JK e o Carlos Lacerda rompem com os militares. O que os militares fazem? Caçam os dois. Os militares não caçaram só a comunista, caçaram a principal liderança do Brasil, de centro, que era o JK, e a principal liderança anticomunista, que era o Carlos Lacerda. E ainda caçaram o Adhemar de Barros, que era ladrão, mas não era comunista. E aqui começa talvez um primeiro insight de como esse governo tem muito mais alinhamento à esquerda do que à direita. Então, ou seja, Estado centralizador, censuras, né? Você acabando com mandatos de pessoas, né? Caçando pessoas importantes sem quaisquer justificativa. Isso não tem nada a ver com outro ponto. Nada a ver. Apenas um primeiro parênteses aqui. O pior golpe não foi o de 64, foi o de 65. Na qual eles impediram eleições que o JK ia ganhar mais disparado. E aí acabou o comunismo no Brasil. E o que acontece? O Congresso Nacional continuou funcionando e tinha um partido, os partidos foram extintos e criados só a Arena e o MDB, né? A Arena era o partido dos militares e o MDB é uma criação fictícia que seria a oposição, que ficou com a liderança sobre Ulisses Guimarães, né? Então, criaram só esses 2 partidos. Só que havia gente que tinha pensamento de UDN, entre eles um congressista muito corajoso, chamado Herbert Levy, que foi o dono da antiga Gazeta Mercantil, lembra da Gazeta Mercantil? Lembro. Então, era da família do Herbert Levy. Por que eu digo que ele era corajoso? Porque o Castelo Branco, qual foi uma das primeiras medidas legislativas dele? Fazer reforma agrária. E com um indício já de avançar em estatização. O Herbert Levy tomou a tribuna. Mais 2 pautas da esquerda. Tomou a tribuna, ele mais um outro congressista que eu esqueci o nome, e acusaram o Castelo Branco de ser esquerdista, de ter ojeriza a propriedade privada. Eles já perceberam que estava alguma coisa estranha, né? Então, ele acho que em 65 ou 66, no máximo, eles acusaram o Castelo Branco de estar levando o Brasil para a esquerda. Imagina só. Então, eles já perceberam isso. No começo. No comecinho. Ojeriza a propriedade privada. Reforma agrária. Cassação. Exatamente, já autoritarismo, começou. Centralização. Olha, isso aqui não é direita. Jamais. Já quer ficar muito tempo, quer estatizar o Brasil e deixar isso aqui uma espécie de socialismo brasileiro, que é o que eles fizeram. Então, aí para começar, começou censura a órgãos de imprensa, inclusive no Estadão. O Estadão nunca foi um jornal de esquerda. Nunca foi. O Estadão foi perseguido pelo Getúlio, depois perseguido pelos militares. Mais perseguido no Getúlio do que nos militares. Getúlio foi o pior de todos. Eles falavam a verdade na época, então? Alguns falavam, né? Só que aí a censura lá e tal, né? Se você fosse contra os militares, mesmo não sendo comunista, você era perseguido. O Gilberto Freire foi preso
Não, o Gilberto Freire foi preso pelo Getúlio, eu confundi. Mas tinha gente, que agora eu não lembro o nome, que criticava os militares e chegou a ser preso e não era comunista. Agora me fugiu o nome dele. Acontece no Brasil de 2023. Acontece. Vê que o Brasil às vezes não muda muito. Bom, e aí o Brasil vai pegar... Tem um caso que é muito emblemático no Brasil, que ilustra bem a mentalidade desses militares, que eles estão longe de ser anticomunistas, que é o caso da Panair do Brasil. Conhece o caso? Conheço, foi estatizada, né? Foi nacionalizada, né? E teve uma perseguição pessoal com o dono, né? Depois os ativos delas, antenas, passaram para a Varig, não foi algo assim? A Varig tinha conluio com os militares. Agora, como que era a Panair ilustra o Brasil pré-64. Só parênteses, tem a Panair do Brasil e a Panair americana. Estamos falando da Panair do Brasil que foi nacionalizada, né? Continua, porque esse caso é interessante. E mais um clássico, me fala um governo de direita que apoia nacionalização e estatização. Aconteceu na Bolívia, aconteceu no Brasil, na história, vai falando, aconteceu na Argentina, com a YPF que nacionalizou depois da Repsol espanhola ter comprado em 2012, que por sinal tomou uma multa de 16 bilhões de dólares agora, que eu fiz um vídeo explicando sobre isso. Ou seja, espectro da esquerda, hein? Só o governo militar nós estamos falando. Continua aí. Então, a Panair era tida como uma das melhores companhias do mundo. E como é que era a ambiência? O que é interessante, a Panair era dona de aeroportos. Olha como você tinha muita liberdade econômica no Brasil. Era dona de aeroporto, era dona de radares, igual tem aquele da Amazônia, como é que chama? Sinvan. Era um tiro muito mais simples por causa da época. Mas, por exemplo, se os militares quisessem de qualquer voo que quisesse sair de Brasília para Venezuela, por exemplo, tinha que usar os radares da Panair do Brasil. Privada. Privada. E a Panair tinha uma oficina de turbinas ligadas à Boeing, que era uma das raras no mundo. Só tinha Japão, Europa, algum na Alemanha, era a quarta ou quinta única no mundo. Estados Unidos, Alemanha, Japão, mais uma outra que eu não lembro, e Brasil. Então a Panair era das melhores do mundo, né? E aí os militares estatizaram a Panair, perseguiram o presidente da Panair, que agora me fugiu o nome dele, ele teve que se exilar na Europa, teve que fugir, senão ele ia ser preso. Né? Puta que envolveu ameaça de morte com o juiz que não queria decretar falência, porque viu que não tinha motivo, disse que um general foi lá e ameaçou de morte um juiz. E aí o juiz decretou a falência da Panair, e a Panair foi estatizada, foi parcialmente estatizada, porque os ativos foram dados para a Varig. Todo mundo sabe que a Varig era uma paraestatal, né? Tinha o Rubem Berta, né? Que era o presidente na época. O presidente na época era assim com os militares. Então, muitos ativos da Panair foram estatizados, aeroportos e radares. E aviões foram entregues para a Varig. Por isso que a Varig se tornou uma das melhores companhias do mundo, porque ela tinha herança da Panair. Que altamente recomenda, vê como a ironia da história, ela recebeu os ativos da Panair e altamente recomenda um documentário produzido pela Brasil Paralelo sobre a história da Varig, que mostra como o PT, no começo dos anos 2000, não fez nada, pelo contrário, ajudou, por conta de brigas políticas, a Varig também à falência. Teve uma outra pequena empresa que os militares quebraram, chamada Democrata, que era produção inicial de carro. De carro? E aí o dono, lá, a história ela é bem pequenininha, mas só ilustra a mentalidade. Perguntaram para ele por que os militares acabaram. Ele falou por causa do nome, né? Democrata, né? Interessante. Nunca tinha ouvido falar dessa Democrata, nunca. Pequeno, né? Era em São Paulo ou não? Sabe que eu não lembro onde era. Pô, que interessante, eu não sabia disso. Que eu vi, mas é um caso curioso. Só que o da Panair esse um escândalo. Escândalo. Sim. O da Democrata já é pouco conhecido, né? Um escândalo. E aí, então, os militares começaram um processo de estatização. O Castelo Branco sai em 67, assume o Costa e Silva, tido como linha dura, mas totalmente estatizante. Ele criou o Sunabão, né? Sabe o que era o Sunabão? O restaurante que tinha um preço fixo lá, o bandejão? Não, ele criou duas coisas. Ele criou o supermercado estatal. Então, todo lugar do Brasil tem um supermercado estatal. Maduro e Chaves fizeram isso na Venezuela, hein? Será que se inspiraram no Costa e Silva? Pode ser. Pode ser, né? O último supermercado estatal foi na Bahia e foi extinto há uns 10 anos atrás. É mesmo? Durou tudo isso? Durou tudo isso. E outros dois sinais claros da esquerda. Da esquerda. Então, supermercado estatal
E depois ele criou o Sunabão, porque ele criou a Sunab de fiscalização de preço, né? Então não é ampla liberdade de preço que tinha no Brasil, tinha a Sunab, né? A Sunab fiscalizava o preço. Isso aí o pessoal esquece, né? A criação dos militares. Então, por exemplo... O Sarney também se adaptou nisso. Então, depois dos fiscais... Não chegava a ser um tabelamento, 80. Mas chegava a ser você não podia extrapolar determinados níveis de preço. Senão você era punido. Extrapolar é subjetivo. É subjetivo. Então, obviamente, não deixa de ser um tabelamento de preço. Se eu vendo uma água por R$1 e o fulano, meu vizinho, lá vende por 2, a Sunab podia me multar. Tem muita discrepância. Mais um claro sinal econômico da esquerda. De esquerda. Então, não dá. E mais outro. Ele criou o Sunabão. Era um prato... arroz, feijão, bife, farofa, que tinha que ter o preço único em qualquer restaurante do Brasil. Mas o restaurante privado também? Privado, era obrigatório ter o Sunabão. É que durou pouco. Tabelamento de preço. Tabelamento de preço. Então podia ser o restaurante mais chique, ao mais popular, eles tinham que ter o Sunabão tabelado pelo governo. Inacreditável. Que política liberal de direita, hein? Muito liberal de direita. Espero que sintam a ironia aqui. Os preços de combustível tinham que ser iguais em todos os postos de gasolina. Isso aí durou muito tempo no Brasil. Até nos Estados Unidos chegou a ter, hein? De mesmo preço de gasolina em todos os postos do Brasil, né? Então são índices que você vê que isso aí não tem nada a ver com abertura econômica, né? Depois ele faz o AI-5, que é tido como um outro golpe, o endurecimento do regime, uma coisa completamente absurda. É o auge do endurecimento do regime, não é? Foi o AI-5, 1968, uma coisa completamente... Costa Silva. Costa Silva se orgulhava de ter lido só 2 livros na vida. Ele dizia isso com honra. Amigo do Lula. Amigo do Lula, exatamente. Que se orgulha de ter estudado até a 4ª série e não ter lido nada. E o Costa Silva dizia, tenho orgulho de só ter lido 2 livros inteiros na vida, porque sou uma pessoa do povo, fiz carreira militar e tal. Então era essa figura, né? Aí ele morre, ele tem primeiro um AVC, depois morre, assume a junta militar dos 3, né? Marinha Aeronáutica e Exército. Depois é eleito... lá as eleições eram tudo combinadas, né? Tinha eleição de fachada no Congresso. Ulisses Guimarães sempre era candidato, sempre perdia. Era meio que um café com leite à sua época. Então, janela de Overton, é isso? Isso, então chegava lá, vai ter votação. Quem é o candidato do MDB? Ulisses Guimarães. Quem é o candidato da Arena? Os militares indicavam. Aí a Arena vencia. Era palhaçada. Entendi. No Brasil, você voltava só para a cidade não capital. São Paulo era indicado pelo governador, o governador era indicado pelo presidente. Então, o presidente indicava o governador de São Paulo, e o governador de São Paulo indicava o prefeito de São Paulo. Então só tinha votação no Brasil para vereador, deputado estadual, deputado federal e senador. Até vinha o senador biônico, né? Mas eles tinham algum poder quando eles eram eleitos? Os senadores, os deputados... Não tinha nada. Os militares é quem mandavam. Acabou. Eles conseguiam fazer Era a maioria. Protocolar e protocolar acabou. Só. Tá. Os governadores estavam amando alguns conseguiam uma certa independência. Curiosamente... teve uma brecha no Rio de Janeiro, que é o Carlos Chagas, que era do MDB, se tornou governador do Rio de Janeiro. Opa, uma brecha num grande estado contra a Arena. Mas o que acontece é que depois virou como chaguismo. Esse Carlos Chagas era assim com os militares, ele era pró-militar do lado do MDB, era umas palhaçadas, né? E aqui em São Paulo, o Abreu Sodré, ele era da Arena e ele gostava de gente perseguida dos militares. Chegou a proteger preso político, tudo. Ele era o homem da esquerda na Arena. Então tinha essas coisas do Brasil, né? Combinado. Então era tudo assim. E aí depois vem o Médici, né? Que foi o auge da repressão militar. O Médici adorava siglas e motes e tudo. Aumentou a burocratização do Brasil. Foi o auge do Brasil por causa do milagre econômico, né? Brasil crescendo a 10%, mas com alto endividamento. Financiamento estatal, totalmente estatal. Eu vi aqui, eu lembro dessa... um outro ponto que tem muito mais a ver com a esquerda, em que a carga do PIB subiu brutalmente, a carga tributária frente ao PIB subiu brutalmente durante os anos do regime militar. E grande parte desse crescimento, teve um ano acho que cresceu 14% o PIB, não foi um negócio assim? Foi acho que foi 14 ou 13 no tempo do Médici. Foi no Médici? E que grande parte, se não a sua totalidade,
verdade, era crescimento via Estado. Ou seja, por conta do Estado, através do endividamento público, que depois culminou na moratória brasileira nos anos 80 também. Ou seja, não tem absolutamente nada a ver, do ponto de vista econômico aqui, com pautas da direita ou pautas liberais. Absolutamente oposto e alinhado muito mais às ideias de hoje da esquerda, né, do que qualquer outra coisa. É isso mesmo. Inclusive aumentou o imposto de renda dos militares e aumentou a carga tributária em tudo, para qualquer coisa. Então, o Brasil de 64 era muito mais anticomunista que o Brasil de 85. Não dá nem para comparar. Você paga muito mais imposto, muito mais carga tributária, não dá nem para comparar. Aí o Médici foi o auge da linha dura e tal, né? Também criou o Mobral e tal. Perseguiu as guerrilhas, né? Eu não sei se foi ele ou foi o Costa Silva, acho que foi ele. O BNH, né? O Banco Nacional de Habitação, lembra? Lembro, não sabia. BNH, tudo estatal. Aí ele fez a ponte Rio-Niterói. Como o Paulo Guedes fala, Eletrobras, Petrobras, todas as estatais também foram criadas durante o governo militar, né? A ponte Rio-Niterói custava a iniciativa privada ter feito a Rio-Niterói cobrando pedágio? Não. O Brasil fez um endividamento brutal com juros altos para custear a ponte Rio-Niterói. Em moeda estrangeira. Em moeda estrangeira. Ó, absurdo. O que não manda a iniciativa privada? Não tinha nada. Nenhuma estrada no Brasil era privada. As ferrovias foram todas estatizadas. A única refinaria, tinha só uma refinaria privada no Brasil. E na distribuição tinha várias, mas só uma refinaria privada no Brasil. Só uma naquela época? E só para caso alguém esteja ouvindo que fale, mas eu sou contra a privatização, acho isso legal, é que isso custa dinheiro. Isso custa dinheiro público, de pagador de imposto, para algo que não é todo mundo que vai usar. Então você consegue muito bem, a um preço muito mais barato, com uma qualidade melhor, conceder a iniciativa privada. Isso está muito claro. Né? Tá muito claro isso hoje na história. Você vê até jogando no extremo, mas é que é tão óbvio. Em 1998, quando o Fernando Henrique privatizou a Telebrás, o PT foi contra e tinha lá os militantes do PT e dos partidos de esquerda com a faixa na rua falando que a telefonia brasileira não iria se desenvolver porque tinha se tornado privatizada. Não, dá uma olhada. Hoje o Brasil é um dos países que mais tem telefone por cabeça no mundo. São quase 2 telefones por pessoa. De manutenção hoje está muito mais barato do que era. Não dá nem para comparar. E a qualidade, então, muito melhor. Ou seja, e mesmo assim é uma privatização que você tem lá. Vai se deparar com um órgão estatal, com a Anatel, com uma série de burocracias. Imagina se não tivesse, estaria melhor ainda. A gente estaria em Cuba, onde eu carregava meus vídeos, demorava mais ou menos 20 minutos para carregar o vídeo, onde aqui no Brasil eu carrego em segundos. Aliás, só um parênteses aí, quem que criou essas manias de agência reguladora na história recente? Foi o presidente americano Franklin Roosevelt, com mania de agência reguladora. Aí o Brasil pegou essa herança até hoje. Que foi o Fernando Henrique, não? Fernando Henrique fez. Fernando Henrique, né? Mas isso é uma mentalidade do Roosevelt. Que é uma mentalidade estatizante também. Claro. Totalmente estatizante, claro. Burocrática, centralizadora, estatizante, que custa. E sujeita à corrupção, né? Porque lá quem está na terra, não vou aprovar. Aí essas gigantes aí têm poder de barganha por baixo da mesa. E normalmente são indicações políticas e não são pessoas técnicas da área. Olha o que era estatal no Brasil. Era Telebrás, né? Tudo era Brás. Petrobras, Telebrás, Vale do Rio Doce, a CSN era estatal, a Cosipa em São Paulo era estatal, Banespa, banco estatal. Tudo bancos, tinha os bancos estaduais, que é mais novo, não lembro. Banespa era o Banerj. Só para você ter uma ideia, a Cosipa aqui em Cubatão, ela chegava a dar, nas vésperas de ser privatizada, ela dava $1 milhão de prejuízo por dia. Por dia? Naquela época. E como tinha uma lei que tem até hoje que estatal não pode falir. Por lei não pode falir. Então o que acontece? Ela é deficitária, então o Estado tem que ficar pagando. Bom, depois de 8 anos, em 2023, com 11 meses já desse governo, as estatais vão fechar com 5,6 bi de prejuízo esse ano, depois de 8 anos de lucro, hein? Ou seja, quem vai ter que resgatar? Nós. O governo federal, nosso dinheiro. Sabe que não subiram imposto para todo mundo? É para pagar os amiguinhos lá, que voltaram a dar prejuízo depois de 8 anos. Aumentou a receita e volta a dar prejuízo. Olha a incompetência. Se aumenta a receita e passa para prejuízo.
É bizarro, cara. E aí, como é que eram financiadas as estatais deficitárias? Que era a maioria, né? Porque tudo eram uns monstrengos, né? Os bancos, normalmente os bancos estaduais, financiavam as estaduais falidas. E aí o Banespa financiou as estatais falidas de São Paulo. Quando o Banespa foi às vésperas de ser privatizado, foi o maior rombo da história do Brasil. Não sei se era 30 ou 40 bilhões de rombo. Caramba, não sabia desse número. Coisa assim inacreditável. O Banespa. Que foi aquela porrada quando o Santander comprou, né? Comprou num preço... Não pegou os ativos, não pegou os podres. Os podres o Estado assumiu e nós pagamos, né? Com imposto. Claro. E aí o Santander ficou com o filé mignon, né? Que era carteira de funcionário público e tal. A gente veio para os anos 90, mas para voltar já para o regime militar, mas para fazer um paralelo de como as ideias estatizantes continuaram. E são ideias muito à esquerda e nada à direita, né? Comprovando aí com os fatos sobre o regime militar. Então o Brasil também tinha uma frota mercante, uma parte dela estatizada também. Então o Brasil tinha desde supermercado até a Petrobras com muita coisa na mão do Estado. O auge da estatização do Brasil foi do governo Geisel, que foi o governo mais comunista do Brasil. Tem um livro para ler, que chama Ideais Traídos, do Silvio Frota, que foi braço direito do Geisel, e depois brigou com ele e teve discussão de quase sair no tapa com ele. E aí o Silvio Frota comenta no livro dele, né, que foi publicado só depois da morte dele. Vamos colocar o link aqui no descritivo também. O link. E aí ele pergunta pro Geisel se ele era esquerdista. E o Geisel disse que sim. Ele era de esquerda. Porra, mas então qual é a dúvida? Ele era de esquerda. Está lá escrito no livro dele. O Silvio Frota diz que o Geisel confessa para ele que ele era de esquerda. E no Geisel, nós temos que chegou o auge da estatização. O Brasil ficou mais ou menos 50% do PIB na mão do Estado. 50% do PIB. Se estima que a Hungria, na época, era 60%. A Hungria já tinha liberado muito mercado privado. O Brasil estava mais próximo da Hungria, da cortina de ferro, do que qualquer outro país liberal. Mas tem um dado interessante hoje, hein? Quem postou isso foi um amigo meu, que é deputado estadual, o Léo Siqueira, do Novo, e ele mostrou como o Brasil hoje, em termos de comércio internacional, ele é muito mais próximo de Cuba do que da Suíça. Em termos do quanto você negocia com exteriores de liberdade de negociação internacional. Ou seja, não mudou a métrica. Não mudou. Passaram-se algumas décadas e continua o Brasil um país extremamente fechado. E era muito aberto, hein? Na Primeira República era extremamente aberto o Brasil. O Brasil tinha um imposto de importação relativamente baixo e as pessoas importavam o que queriam. Então era muito comum no Brasil, na Primeira República, terem manteigas italianas com preço bom, terem roupas francesas, terem vinhos europeus e tal. Que vem até Vargas. Com acesso bom. Né? Vargas pior, mas também no tempo do Dutra, que teve uma boa abertura, as pessoas também podiam importar com facilidade. Os militares chegaram a proibir, não é que era caro, chegaram a proibir importação de carro. Era proibido importação de carro. Quem queria ter carro importado tinha uma malandragem, que era comprar carro de consulado. O consulado podia importar carro, os consulados, né, de São Paulo, Rio de Janeiro. Embaixada, óbvio que também. Então vamos pegar um esquema em São Paulo. Então, consulado alemão em São Paulo. Então ele comprava Mercedes-Benz, importava Mercedes-Benz. E depois revendia esse Mercedes-Benz na praça. É aí que quem tinha dinheiro comprava o Mercedes-Benz dos consulados. Provavelmente com um spread grande. O consulado alemão percebeu que estava ganhando dinheiro. Então começou a importar muito Mercedes. Então em São Paulo... Virou uma empresa. Virou uma empresa, é verdade. Pegaram uns testa de ferro. Então em São Paulo, nos anos 80, com proibição de importação, você tinha loja que vendia Mercedes. Você ia ver, a origem era consulado. Mas era um negócio muito ágil. Você vê como as ideias da esquerda de fechar a economia sempre cria subterfúgios para o mercado paralelo, e o mercado paralelo é um preço muito mais caro. É claro isso. Então era proibido. Outra coisa que era proibido. Caramba, eu não sabia disso. Era que interessante, proibido. Aí cara. tinha a manobra do consulado. Que foda. Era curioso. E aí tinha um monte de teste de ferro, coisa era bem feita, né? Não era só o da Alemanha, o consulado americano também. Pôs um monte de carro aí também. Mas o maior era o alemão. O pessoal gostava de Mercedes-Benz, né? Então Mercedes-Benz corria muito em São Paulo. Que legal, cara. Legal, sim. Fato curioso. Que o pessoal pegou uma rede de escape, né?
Outro foi a proibição de importar computador, veja só. O Brasil não tinha quase nada. Aí fizeram a lei de reserva de informática, obrigando a produção local. Só que a produção local não dava conta do recado e, além do que, eram produtos de baixa qualidade, né? E aí, essa produção local, então o que fizeram? Aí, como tinha facilidade fiscal na Zona Franca de Manaus, empresas como Sharp e outras, o que essas empresas faziam? Elas importavam eletrônicos do exterior e punham só a caixa delas no equipamento e punham a marca delas para passar. Eu cheguei a comprar uma calculadora da Sharp, aí um amigo meu que me explicou como fazer. Aí eu comprei, era Sharp. Eu achava na minha visão que era Sharp. Aí meu amigo mais esperto que eu falou: isso aqui é da Cássio. Pegou uma moeda e começou a riscar o nome Sharp. Apareceu Cássio embaixo. Puta, você tá brincando? Sério, tô falando sério. Eu peguei a minha, que era igual a dele, raspei e deu Cássio. E quem fazia essa mutretagem aí? Era na Zona Franca de Manaus. A Zona Franca de Manaus podia comprar componentes, né? Determinados componentes, e revender no mercado com a marca deles. Só que aí eles ficaram tão na cara de pau que pintaram o nome em cima. Chegou nesse ponto, porque você não tinha como lidar, né? Com essa reserva de informática absurda. Então, outra coisa que fizeram era contrabando. Então, quem queria ter computador bom nos anos 80 tinha que importar. Tudo via contrabando. Um pai de um colega meu que era engenheiro importou um Macintosh, mas contrabando. Lógico, não tinha no Brasil. Fechou o mercado de contrabando. E nas calculadoras era na cara dura. A Sharp pintava em cima do nome da casa. É o que acontece hoje, 2023, que agora vai mudar, né? Na Argentina. $1 vale 350 pesos no câmbio oficial, que não vale para absolutamente nada. Você troca na rua a 1.000. O cara fica câmbio, você vai lá e troca. Isso proibiu, porque lá tem cepo cambiário, né? Você não pode comprar a partir de tantos dólares por mês. Tá bom, então vai na esquininha lá e compra, tá tudo bem. E depois o Brasil, o câmbio não era livre, não. O câmbio, você tinha 2 câmbios, você tinha 3 câmbios, na realidade. O comercial, né? Até hoje, que é o do comércio, mas isso era só para a indústria, para comércio e para importação e exportação. Você tinha o turismo, mas o turismo tinha que ser justificado. Você tinha que provar que ia viajar e não tinha cartão de crédito internacional, hein? Você tinha que levar os traveler checks. Imagina a limitação que era para Mas isso durou até pouco tempo, né? Nos jornais aparecia lá, câmbio turismo, câmbio... Então você tinha o terceiro câmbio, que era o black. Paralelo. Aí você tinha a figura dos doleiros. Então, por exemplo, o cara investiu, queria se proteger em moeda forte. Não tinha. Por exemplo, era proibido você abrir conta internacional no Brasil. Ou você viajava e abria lá, ou você comprava o dólar no black. Que bizarro. Porque o turismo você tinha que justificar em viagem. Se fosse viajar, você tinha que levar o traveler check, porque o cartão de crédito internacional era proibido no Brasil. Puta que pariu. Aí eu pergunto, um dos lugares mais estatizados do mundo ocidental foi o Brasil. 50% do PIB. Do PIB. Importação proibida em várias áreas. Limitação de câmbio. Censura. Estado gigante. Eu pergunto, isso aqui impostos altos. Impostos altíssimos. O Fernando ainda piorou os impostos, né? Agora o Lula vai piorar mais. Mas em relação sem comparar em relação ao passado, os 21 anos de governo militar foram muito mais estatizantes, com muito mais imposto que os 10 anos antes de que ele surgiu. Ou seja, quando os militares saíram em 85, o Brasil era um país comunista, só que ninguém sabia que era. Estava com todas as notas disso. E depois, aí fala, não, mas você está falando bobagem, que os militares perseguiram comunistas. Mas qual comunista que eles perseguiram? Comunistas clássicos, da guerrilha. Políticos declaradamente comunistas. Eu pergunto, os militares perseguiram a esquerda gramsciana, a esquerda da cultura, a esquerda da escola de Frankfurt? Não. Elas cresceram durante o governo militar? Cresceram totalmente. As escolas foram tomadas de professores comunistas. As editoras, né, a maior editora do Brasil, não lembro o nome dela, era totalmente comunista. As novelas eram comunistas. Como é que ele chama? O Dias Gomes era militante de história do Partido Comunista. E foi o maior... Ele e a esposa, né? Janete Claire, foram os maiores criadores de novela do Brasil. Os colégios, universidades... Colégios todos comunistas. Igreja editoras, também? A igreja sofreu a influência da teologia da libertação, que é totalmente comunista. Então, quer dizer, os militares perseguiram a esquerda clássica só.
a esquerda maoísta, a esquerda da guerrilha. A esquerda que realmente funciona e que corrompe a sociedade, que é cultural, eles não fizeram nada. Que funciona não com resultado prático, não, né? Que é essa esquerda que a gente conhece da televisão, disso eles não fizeram nada. E pior, usando essa violência besta do DOPS, do DOI-CORD, eles transformaram os comunistas em mártires, né? Esse é o grande ponto também, hein? Eles se transformaram em mártires, que tem muito a ver, na minha opinião, como você tem um vitimismo do pessoal da esquerda que vem incrustado dentro deles ali a vida inteira. E essa cultura do vitimismo que faz com que você, empresas, produza menos, que você tenha pessoas que são frágeis hoje em dia, que não conseguem encarar a realidade, que precisam de um papai protetor, e esse papai protetor, óbvio que os burocratas aparecem sendo o Estado esse protetor, que para isso eles precisam se financiar com impostos mais altos, um endividamento maior, e você chega no teu oponente, que é o que você falou no começo, para você criar a figura do opositor, e aí você fala, deixa que eu te protejo, né? Exatamente. E aí chegamos na Constituinte. O Roberto Campos não depois do Geisel teve ainda o Figueiredo. O Figueiredo pegou uma bucha, né? Nossa. A bomba estourando, inflação alta, não foi isso? Porque o Brasil sofreu com o primeiro choque do petróleo, mas o Brasil tinha ainda uma inércia de crescimento. Foi em 73 o primeiro choque. 73 o primeiro choque. Mas ainda tinha uma inércia, né? O Brasil estava crescendo muito, construção civil muito forte, principalmente em São Paulo, né? Conversando pelo Estado, como você falou. Então é aquele ciclo econômico que demora a bomba para chegar, como agora. O Médici era muito popular entre as pessoas. Por quê? Porque tinha quase pleno emprego no Brasil. Claro. Mas era uma conta que ia pagar depois, né? Então, aqui em São Paulo, o pessoal vinha do Nordeste que aqui era pleno emprego, né? Mas a conta veio depois, e quem foi pagar a conta vai ser o Figueiredo. Aí veio o segundo choque do petróleo 7,9, aí o Brasil não aguentou, entrou numa crise violenta. O Brasil chegou a ter a maior dívida externa do mundo, impagável. Paul Volcker, que era o presidente do Banco Central americano, subiu a taxa de juros para quase 20% nos Estados Unidos, e grande parte da dívida, como você falou, que tinha sido contraída lá desde Juscelino Kubitschek em dólar e em todo o governo militar, com os juros altos americanos, a dívida brasileira em dólar explodiu. E aí o Brasil declarou moratória, junto com o México, nos anos 80 e tal, né? Não tinha como o Brasil pagar. Aí o Brasil entrou numa crise, teve vários anos de recessão, um crescimento negativo do PIB, né? Muito movimento sindical, que foi o tempo do aparecimento aí do Lula. Então, 6 anos do Figueiredo, 7,9, 8,5 foram anos de crise econômica, crise política e aumento exponencial da violência, né? Para você ter uma ideia, São Paulo era muito mais seguro que Nova York nos anos 70. Aí nos anos 80 a coisa começou a inverter. E hoje tá um caos essa cidade, hein? Tá um caos. Você imagina só, São Paulo era seguro. Para você ter uma ideia, nos anos 60, um banco transportava dinheiro para o outro, para filial, em Kombi. Não tinha carro forte no Brasil. Nossa Senhora. Aí teve um crime. Que triste, né? Cara. No final dos anos 60 teve um crime que teve um assassinato de um motorista de Kombi que estava levando dinheiro. Aí falaram, foi a fase do ponto de virada. Não, vamos ter que ter carro forte e tal. Mas chegou a ser isso o Brasil. O Brasil chegou a ser seguro. São Paulo, a primeira escalada da violência foi o Rio de Janeiro. Janeiro começou a aumentar muito, aí passou para São Paulo, né? A violência, e depois espalhou para o resto do Brasil. Mas até os anos 70, São Paulo era mais seguro que Nova York. Que teve o dedo do Brizola também nisso. No Rio de Janeiro. O Brizola destruiu o Rio de Janeiro, né? Você conversa com os cariocas mais velhos, eles brincavam no morro. Conversei com um carioca da antiga, que hoje tem mais de 80 anos. Ele falou assim, a minha infância lá no Leme, ou Copacabana, não lembro dele, Copacabana, era subir os morros. Impressionante, cara. Ele falava que quando ele ia com o pai dele, às vezes, passar em São Conrado, e aí de São Conrado para Tijuca, tem um caminho que passa pela Rocinha. Quem for carioca, eu falei bobagem, pode me corrigir. É chamado Estrada da Rocinha, uma coisa. Ele falou que andava com o pai dele na Rocinha, tranquilo. Sem perigo nenhum. Que triste, meu. Que triste. E aí foi ele que não deixou também a polícia entrar, não foi nos morros? Porque é a mesma mentalidade do... É o que eu ia falar. Chegou Supremo, agora a mentalidade do Supremo, igualzinha, igualzinho. Então veja como... Por isso que eu mencionei até o livro lá atrás, como as histórias se repetem. E como é importante entender a história, cara. Entender o que são esses aspectos. O pessoal acha que o Brasil sempre foi muito violento? Não. Quando teve nos anos 30 o crime do restaurante chinês em São Paulo, foi um escândalo. Nossa, teve um massacre.
Morreram, acho que 5 pessoas. Foi o maior crime da história de São Paulo. Até aquela data. Quer dizer, quando morre 5 pessoas assim no lugar. Hoje você vê tragédia de 5 a rodo, né? Então o Brasil não era um lugar inseguro. Era um lugar seguro. E essa mudança deu nos anos 70 no Rio e anos 80 em São Paulo. O governo Figueiredo foi um governo de muita crise. Ele pegou um abacaxi, uma bucha tremenda. O Figueiredo não foi corrupto. Quem escolheu o Figueiredo para ser o próximo? O Geisel. O próprio Geisel. O Geisel escolheu. Porque lá eles tinham apontava, né? O Médici apontou o Geisel apontou o Figueiredo. Foi sucedendo, né? E aí então surgiu um movimento sindicalista, uma crise violenta, e aí quando o Figueiredo sai, quis fazer o sucessor dele, que seria ou o Andreasa ou o Paulo Maluf, não conseguiu, ganhou o Tancredo Neves, né? Que morreu antes de assumir, né? Que aí já teve um não respeito à Constituição de novo, né? Ou não? Teve uma malandragem. Por que o Sarney assumiu? Não tinha que ser ele, né? Não tinha que ser ele. Fizeram uma trapaça. O Tancredo Neves seria o Maluf assumir como vice? Não, ia ter, eu não lembro mais. Ia ter que ser o Congresso, né? Ter nova eleição. Não lembro mais. Envolveu uma conspiração ligada a um general que eu esqueci o nome. Ulisses Guimarães, e aí fizeram esse arranjo aí. Eu acho que ia ter que ter outra eleição, se não me engano, ou ia passar para o presidente do Congresso. Agora me fugiu o nome. E aí deram um acerto lá e ficou por isso mesmo. O Tancredo Neves, ele era muito hábil, né? Era muito esperto. Ele tem algumas frases inteligentes, né? Ele já, naquela época, já tinha telefone grampeado. Então ele falava que telefone serve para você marcar uma reunião com a pessoa errada, na hora errada, no lugar errado. Ou seja, para não ter, você não fala nada no telefone. No telefone você não faz nada, nem para marcar encontro. Quem falou isso? Tancredo Neves. Tancredo é muito bom. Tancredo também era uma boa. Quando falava assim, perguntaram para ele, né, Tancredo, a gente tem que saber escolher os amigos. Ele falou, mas o mais importante é a gente saber escolher os inimigos. Muito boa. Ele era esperto. E aí ele viu essa transição difícil, ele se aproximou dos generais. Fez amizade com um, fez amizade com o outro, já falou que ia nomear um outro para... Porque tinha uma linha dura que queria retomar o poder, quando viram que eles iam perder a eleição. E eu queria deixar claro esse ponto, volta lá no começo que a gente falou da compreensão da história, porque depois desse ponto que você falou, que aí o Sarney assumiu, a gente continua tomando decisões, ou ele continua tomando decisões, que tem muito a ver com as ideias que o pessoal da extrema esquerda posta hoje textualmente defendendo. Por exemplo, a gente trocou de moeda várias vezes. Imposição de preço teto. Impressão de dinheiro. Quem não lembra, durante a pandemia, que o Lula falou, ele postou isso no Twitter dele, eu tenho esse print, falando que imprimir dinheiro não leva à inflação. Ora, estuda um pouco, eu sei que ele estudou até sei lá qual, quarta série, não sabe nem ler esse cidadão, mas estudar um pouco de história mostra que a impressão de dinheiro em qualquer lugar do mundo leva a um processo hiperinflacionário. Qualquer lugar do mundo fez isso. Só que não é em 6 meses, não são em 6 meses, é num processo de tempo. Então, e o Sarney fez isso, trocamos de moeda, cortava o zero, muda de nome, ou seja, continuamos, tabelamento de preços com os fiscais do Sarney que prendiam donos de supermercado se ele subisse o preço acima do que era permitido por lei. Ou seja, foi uma catástrofe econômica amparada por ideias que a esquerda de hoje defende. Né? Você tocou num ponto bom, que por que o Brasil sobreviveu tanto com inflação? Por causa da correção monetária, lembra da correção monetária? Sim. E a correção monetária supostamente é uma ideia genial para combater os efeitos da inflação. São os gatilhos, né? E aí vai tudo, sobe salário, sobe preço. Só que ela alimenta a inflação, né? Óbvio. Ela fica, então, aquele doente que está no coma. Não melhora, mas também não piora, né? Claro. Foi criação do Roberto Campos, né? Mas uma criação infeliz, né? Ah, foi do Roberto Campos? Ou foi dele ou foi do... Porque o Roberto Campos defende ideias liberais. Ele melhorou, né? Ele não era tão liberal. Não conheço o histórico todo. Melhorou depois, né? Ou foi dele ou foi do Simon. Você não lembra qual dos dois teve essa ideia. Mas isso é uma pressão no salário, isso é uma pressão inflacionária para o país como um todo, né? E também para o aumento do endividamento. Porque quando ele corrige salários, ele tem que pagar mais pensão, né? Ele tem que pagar o sobe e tudo, e obviamente o Estado Bom, o Brasil quebrou. Nos anos 80 declarou moratória e quebrou. O Brasil ficou pagando essa moratória com juros altos e spread
durante muito tempo. Durante muito tempo. E aí eu acho que ficou claro aqui essas ideias que tem muito mais alinhamento ao espectro da esquerda do que ao espectro da direita, que, de novo, aqui não fazer concordar com ideia A ou B. A ideia é simplesmente entender. As ideias que foram pautadas durante o regime militar e pós isso, na minha opinião, como a gente estava falando antes, são ideias de esquerda. Totalmente. São ideias totalmente de esquerda. E no governo do Fernando Henrique, você teve um pouco de direita, como a gente estava falando antes aqui do Collor, mas foi ele que abriu o mercado para importação, né? Que ele falou até aquela frase que no Brasil os carros só tinham carroças, não era isso? Isso. Ele abriu, então, lembrando que a Constituinte foi totalmente de esquerda, né? Aquilo lá é um horror. Que ela sofreu mais de 30 emendas, mas era totalmente socialista, né? Que é a vigente até hoje. Vigente até hoje. Então teve que fazer um monte de reforma, quebrar o monopólio da Petrobras com emenda, vai isso. E aí nós tivemos, então, a onda de privatização que liga Collor e Fernando Henrique, e Itamar, né? Que fizeram, então, a onda e teve o plano real durante o governo do Itamar Franco, que corrigiu, né, os problemas do Brasil, né, pelo menos na área fiscal, né? Que teve principalmente aquele tripé econômico, que são câmbio flutuante, meta de superávit, meta de inflação, que, na minha opinião, foi um dos pontos principais, com todas as críticas que eu tenho e divergências que eu tenho ao Fernando Henrique, mas que ele foi extremamente importante na mínima estabilização da moeda, porque, não sei se você sabe, desde 1º de julho de 94 até hoje, o real perdeu 90% do seu valor, né? Então, mas de qualquer maneira, é uma estabilização... Melhorou muito, se você for ver nos outros 30 anos para trás? Não, a gente tem uma estabilidade econômica, a gente passou a ter uma mínima estabilidade econômica. Países, né? Tem nem comparação. E eu acho que isso é importante porque ele fechou várias torneiras que eram abertas de impressão de dinheiro e para financiar o gasto público, que é o que vive a Argentina até hoje. Então eu acho que tem um mérito muito grande, eu acho que é o mérito do governo dele. E também teve outros também. Da Vale, né? Foi da Vale, dos Minas, do telefone aqui, Telebrás. De tudo. Os Minas foi dele também. Quebrou o monopólio da Petrobras, foi com ele. E ele também fez uma coisa boa, que era pressionar os estados para se virar, né? Ele ia ter uns nomes técnicos, fugiu, que ia parar de socorrer os estados. Então pressionou os estados a privatizar. O estado de São Paulo foi obrigado a privatizar a Cosipa, que estava falida, e tudo quanto é estatal. E aí teve aquele caso do Banespa, que eu comentei lá no começo, né? Mas ele aparece de volta no cenário em 2022, quando ele passa a ser... nos anos 90, se vocês virem os debates entre os dois, entre Lula e o Fernando Henrique, são debates, né, apontando o dedo na cara do outro, xingando, ao longo da história, xingando ele, mostrando o governo de corrupção que foi o PT. Mas, em 2022... eis que Geraldo Alckmin resolve voltar junto com ele à cena do crime e Fernando Henrique apoiando aquilo que ele mais criticava ao longo da sua história, e o Teatro das Tesouras está exposto a todo mundo, né? Só uma observação que eu esqueci de falar: essa onda estatizante, principalmente nos anos 70, no Brasil, foi mundial, hein? Onda burocrática estatizante de altos impostos. A Inglaterra chegou a ter imposto de renda de 75%. Puta que pariu, 75%? 75%. E lá na Inglaterra os sindicatos dominavam, a Inglaterra estava um horror, né? Então, nos Estados Unidos tinha preço tabelado de gasolina, alto imposto, muita regulamentação. Então, isso foi uma coisa mundial. Na Argentina também, o Estado argentino também era altamente estatizado, Peru também, então, o México também. Então foi uma onda mundial, não foi só do Brasil, né? E a onda dos anos 90 foi uma onda de privatização. Brasil, Argentina, México, Peru, Chile, tudo. O Chile foi exceção. O Chile já tinha uma mentalidade mais aberta desde os anos 70. O Chile talvez tenha sido uma exceção mundial, aliás, de abertura de mercado. Mas os anos 70 foi totalmente fechado. A Europa fechada, a França fechada, a Alemanha fechada. Tudo fechado. Você tem que voltar no tempo e entender a compreensão daquele momento, né? Eu fui agora... Eu falei quando eu estava gravando com você que eu cheguei lá na Venezuela agora em março e queria entender a cabeça esquerda-direita do pessoal, quando eu percebi que eu tô fora do tempo lá. Não se chegou nessa discussão ainda. Eles querem voltar a ter comida, é diferente. Lá eles estão com um problema então, muito mais sério e imediato. Exato, então você tem que entender aquele momento. E já que você falou, Marcelo, pra gente já ir caminhando aqui pro final, já que a gente falou, você falou sobre esse ciclo, nos anos 70 era isso, nos anos 90 foi uma onda mais privatizante.
Como profundo conhecedor de história e desses movimentos pendulares, que eu concordo 100% com você, a gente às vezes puxa a corda demais, como tá puxando demais a corda agora, inventando 150 gêneros, inventando sei lá o quê, não sei o quê. Tá puxando demais a corda para um lado e que daqui a pouco, na minha opinião, o movimento pendular, ele cobra esse preço. Como você enxerga o mundo daqui para frente no meio desse mundo, na minha opinião, complicado e triste que a gente está vivendo, sob o ponto de vista social, econômico, moral, ético, nesse movimento pendular, nesses ciclos que você falou, comparou 70, 90, como é que você vê isso daqui, sei lá, 20, 30 anos? Te colocando numa dificuldade, mas aí é puro achismo. É achismo e chutômetro. Exato, deixamos claro. Nós estamos numa época extremamente perigosa, né? Porque é verdade que existe mundo pendular que vai e volta, mas esse mundo pendular pode, para voltar, ter guerra, né? Então, o movimento pendular na Alemanha terminou com guerra, né? Em outros locais também. Então, nós vemos que de 2012 para cá, o mundo está caminhando nessa agenda woke, nesse negócio de lacração, nessa militância ostensiva de veículos de comunicação, de filme, televisão, numa postura muito mais agressiva, né, do que se via há 20 anos atrás. Isso aí tá um perigo enorme, né? Tá um perigo enorme. Tá demais, mas eu vou te dar um exemplo e aí eu peço essa tua opinião. Eu tava falando esses dias de uma placa que eu vi numa empresa, não vou dar o nome, em que estava escrito ali as linguagens neutras, aquela coisa toda e tudo mais no banheiro, essas merdas, assim, abertamente, essas merda que assim, não dá pra pensar em defender esse tipo de coisa. Mas, vamos lá. Eu acho que se fosse feita uma votação às escuras, 98, 99% das pessoas são contra. Ah, sim. Só que o que eu acho? Que a pequeníssima minoria coloca as pessoas numa condição em que eles não têm coragem de se posicionar contra, e aí o barulho de uma minoria ínfima, minoria, fala mais alto. E aí você parece que esse movimento é maior do que ele efetivamente é. Até que ponto as pessoas aguentam? E aí essa é talvez uma pergunta final. Até que ponto as pessoas aguentam? Eu já não aguento nunca mais, nunca aguentei, não faço questão de não aguentar. Até que ponto essas pessoas não aguentam, vão aguentar ficar caladas? Quando eu falo que eu não aguento é me calar, mas quando as pessoas não aguentam, vão aguentar esse tipo de coisa, aceitar ideias que você não concorda entrando dentro da tua casa, entendeu? Então, eu não tenho essa resposta. Mas esse ponto é muito interessante. Você imagina uma empresa ou mesmo um pequeno comércio. Se ele não adota determinadas condutas da esquerda, ele teme perder clientes por uma pressão. Mas ele não teme perder os clientes conservadores. Esse é o meu ponto, que eu fico indignado com isso. Se a partir do momento que o comércio e outros pessoas influentes assim começarem a ver que eles estão perdendo muito para os conservadores, aí pode ser que esteja uma coisa. Que as empresas, elas adotam a agenda woke com medo de perder renda. Claro. Porque o conservador acaba comprando um produto. Sim. Agora a esquerda não. Então, esse nós temos um... Talvez tenhamos uma esperança. A Bud Light caiu 93% das suas vendas depois que postou lá, fez a propaganda com o trans. Felipe Neto perdeu os patrocínios. Lembra o negócio do Bradesco da carne? Não. Que o Bradesco pegou lá uns tontos para fazer uma propaganda, defendendo um dia sem carne. Aí teve protesto de frigorífico no Centro-Oeste que acabar com as contas no Bradesco, eles mudaram. Tirou. Não, tirou, acabou e tal. Olha lá, então, isso é importante. O filme da Xuxa saiu de cartaz em 10 dias com o maior fracasso. Aquele Lázaro Ramos foi num podcast qualquer aí, falando que quem não votou no PT nessa eleição, que eram pessoas do mal, esse tipo de coisa, reclamando que o filme dele também não teve pessoas indo ao cinema. Lulu Santos com show boicotado. Então, eu acho que o movimento pendular, ele começa a aparecer. Ele começa a aparecer e leva por outro lado. Vamos esperar que isso aí seja sem violência. Claro, agora, uma sem violência por livre iniciativa do mercado. Olha, eu não quero ir no show, eu não vou. Eu tomei a decisão e ponto final. Cai a ficha do povo. Exato. Eu pergunto, o que um banco tem a ver com o que a pessoa vai comer ou deixar de comer? Absolutamente nada. É alguém lá do marketing fala assim, vamos pôr essa agenda que a gente vai ficar bem com um e não vamos perder com o outro. A partir do momento que eles pendem, aí tem que ser neutro. O banco tem que focar no que ele faz melhor e não ficar vendendo ideologia para os outros. É isso. Tem uma influenciadora grande que fala assim,
antes de tudo, atenção à sua equipe de marketing e sua equipe de RH. Mas a gente sabe que a agendou que entrou nas empresas. Esse Por isso? É o perigo. E aí a rentabilidade delas vai diminuir. Pendular, não sabe onde vai dar, né? Marcelão, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Foi ótimo, de verdade. Obrigado pelos ensinamentos. Obrigado por... Acho que foi um baita bate-papo construtivo. Espero que tenha agregado valor a muito. Pelo menos fazer pensar. É o que a gente falou. Pro momento que a gente tá, não é concordar ou discordar. É fazer pensar. E depois, vão ler os livros, né? Eu sempre recomendo as fontes. Lê o livro Ideais Traídos. Vai ter depois aí outros livros indicados. Aí cada um chega à sua conclusão. É isso.